Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Hoje, com muita alegria, nós estamos estreando o nosso podcast Pode Atirar. E como é a estreia, é uma coisa mais do que especial, o convidado não poderia ser diferente. Muito mais do que especial. Nosso querido governador Antony Garotinho, nosso eterno governador. Antony Garotinho, governador, muito obrigado pela presença. Obrigado a você, Gil. Obrigado a todo mundo que vai nos assistir aí, acompanhar o programa. E eu sempre falo, né? Pergunte o que você quiser, sobre o assunto que você quiser, porque enquanto a gente estiver na vida pública, não tem direito de dizer sobre esse assunto eu não falo. Não quer falar? Sai da vida pública. Verdade. Então, enquanto você for pessoa pública, você tem que dar às pessoas a oportunidade de elas conhecerem. Verdade, né? A verdade. sua vida, muito. o seu pensamento, né? É a coerência, né? A gente está trabalhando com a verdade, né, governador? Então a gente tem que ser verdadeiro até o final. Conta um pouquinho da sua trajetória, governador. Começou no rádio. Se eu for contar para você a história toda do rádio, é um negócio muito interessante. Porque eu comecei no rádio mais ou menos, né? Eu comecei fazendo um teste, eu fazia teatro. Sim. E um amigo de papai que trabalhava na prefeitura na época, né? Foi lá e me ouviu transmitindo futebol dentro do banheiro. Né? Aí falou, pô, Hélio, seu filho transmite futebol bem, hein? Tem jeito. Aí falou assim, você não quer fazer um teste lá na Rádio Cultura, não? Era o Nicolau Lousada. Você deve ter ouvido falar dele, era um jornalista famoso. Aí eu falei, olha, eu estou querendo mesmo divulgar minha peça de teatro. Né? Eu falei, bom, eu vou lá, aproveito, faço o teste, divulgo minha peça de teatro. Aí eu fui lá, passei no teste, mas pô, só tinha fera no Rádio Campos naquela época, porque o Rádio Campos já foi referência nacional. Hoje está meio avacalhado. Para falar a verdade, sim. Eu sinto que os programas aqui em Campos perderam, né, aquela referência de grandes comunicadores, tipo Nilson Maria, Talvani Coutinho, locutores como Aloysio Parente, Sérgio da Mata Tinoco, grandes locutores esportivos, né? Aí me botaram, rapaz, para fazer, e aí que eu começo no rádio, uma coisa que eu não entendia nada. Aqui em Campos tinha um Jockey Club, famoso, né? Famoso Jockey Club. Hipódromo Linneu de Paula Machado, né? Frequentado pela elite. Sim. Me botaram lá para anotar as barbadas da corrida de terça-feira. Tinha corrida toda terça-feira, eu chegava lá, o garoto, né? Olhava aquilo ali, perguntava qual cavalo que vai ganhar o primeiro prêmio e tal. E fui tocando aquilo ali. Aí comecei narrando partidas de preliminar de futebol. Um dia, o diretor da rádio entra no estúdio e diz assim, olha, o deputado, dono da rádio, Alair Ferreira, está vindo de Brasília num Boeing, porque o grande prêmio Cidade de Campos vai ser homenagem a ele. Aí ficou todo mundo olhando um para o outro. É a sua vez, né? Não, eu dava barbada, Uhum. eu não transmitia corrida. Aí virou para o chefe da equipe de esporte e falou, escuta, quem de vocês aí vai transmitir? Aí o cara falou, pô, eu transmito futebol, outro eu também. Aí, o único que conhece um pouquinho de cavalo aqui é o Garotinho. Mas você pensa, né? O garotão, novinho, né? Eu pensei, bom, deve ser que nem futebol, né? O cavalo tem um número, fica mais ou menos numa posição. Depois, Analisa com o tempo, ali. Não, depois, com o tempo, eu fui descobrir que aquilo é muito rápido. Sim. E o locutor de corrida de cavalo, ele tem que guardar a cor do aras, porque é tão rápido que não dá. Então, cada aras tem uma cor na camisa. Senão é impossível transmitir aquilo. Nem dia do evento, o Hipódromo Linneu de Paula Machado, aquelas madames da alta sociedade de Campos, Brasília, era referência, né? Rio de Janeiro, todo mundo aqui, e eu lá na cabine. Né? Minha sorte é que foi o sexto páreo. Porque começou o primeiro páreo, quando eu botei o binóculo, que eu vi aqueles bichinhos tudo emboladinho, eu falei, vou apanhar aqui. Eu vou transmitir esse troço. Você imagina aqueles cavalinhos tudo emparelhado e eu vendo eles correndo, não dá para ver número, não dá para ver nada. Eu falei, rapaz, futebol pelo menos eu vejo a cara do sujeito e o número da camisa. Não dá, Cavalo não dá, não. Né? E o jockey, ele fica de cabeça abaixo também. Né? Eu falei, rapaz, como é que eu vou fazer? Me dava um frio na barriga, eu fiquei nervoso, né? Aí, como era sexto par, eu falei, vou passar em outra rádio aqui para ver se tem alguém, né, falando alguma coisa. Vou repetindo ali. Aí, rapaz, a Rádio Continental
era de um sujeito chamado Mário Tamborindeg, pai da ex-deputada Alice Tamborindeg. Aí o locutor do estúdio fala: daqui a pouco entraremos em cadeia com a Rádio Guanabara do Rio de Janeiro para a transmissão do Grande Prêmio Cidade de Campos com o locutor oficial do Jockey Clube Brasileiro, Hernani Pires Ferreira. Eu falei: é aqui que eu fico. Ele vai falar, eu vou falar em cima dele. Vou fazer uma dublagem, né? Rapaz, aí fiquei ali, aí o cara... Chegou o grande momento, eu digo, chegou o grande momento. Os cavalos estão se alinhando. Eu digo, os cavalos estão se alinhando. Na raia 1, eu fui repetindo. Pá, 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 pá. Aí, era um negócio de doido, né? Foi dada a partida. Toma a ponta, Gil. Abre 1, 2, 3 copos de vantagem para Pereira em segundo, para Paula em quarta, para... Então, passa a faixa dos 100 metros iniciais. O cara voava. Vamos seguindo. Não, mas ele voava. O cara falava não sei quantas mil palavras por segundo. Depois eu fui conhecer a vida do cara. Minha sorte é que, quando ele falou assim, contorna uma curva de chegada e entra pela reta final, toma a ponta, xerife. 1, 2, 3, 4, em frente às tribunas especiais, não perde mais, cruzam a faixa final. Rapaz, eu falei, que sorte. Caramba. Rapaz do céu, me ajudou. Sabe o que é incrível disso não, tudo? Mas olha só, aí que veio o mico. Sim. O mico é agora. Quando eu vi que estava correndo demais a corrida, eu falei que ia nem olhar para lá. Eu vou olhar para o papel onde estava o nome dos cavalos para não trocar. Porque o cara falava rápido demais, né? Para eu não trocar o nome. Aí o deputado desceu, entregou o prêmio, aquela coisa toda. Ele está subindo, estou vendo que ao invés de voltar para a tribuna de honra, ele está vindo para a rádio. Ele vai querer dar uma entrevista, né? Claro. Aí ele vem, o senhor é bem jovem, hein? Eu estava ouvindo lá a rádio, o senhor transmite muito bem. Agora, uma coisa me chamou a atenção. Mas não, deputado, é que o senhor transmite sem olhar para os cavalos, o senhor estava olhando para o papel. Ele botou o binóculo. Observador. Aí eu falei, não, deputado, vou falar a verdade para o senhor. Eu fiz uma dublagem, né? E aí, muito inteligente. Eu virei dublador, né? Depois locutor, e aí foi embora, fui fazendo de tudo. Sabe o que é, garotinho? Sabe o que é incrível dessas histórias? Campos é tão rica de histórias, de informação. A gente tem a questão da energia elétrica, fomos a primeira cidade a ter energia elétrica. O time de polo equestre, como o senhor sabe, o time de polo equestre do Brasil treinava aqui no nosso hipódromo. Enfim, a gente é tão rico. E eu acho que a população meio que começou a deixar um pouquinho de lado a nossa história. Isso que a gente precisa resgatar, trazer isso para nós de novo, porque é incrível. A história de Campos é incrível. Eu acho que são duas coisas. Nós precisamos resgatar a nossa história e precisamos voltar a ser personagens da história. Sim, sem dúvida. Porque Campos foi uma cidade que chegou a ser chamada de Paris brasileira. Sim, sim. Tal a potência que nós éramos quando o açúcar... Na época da cana-de-açúcar. Isso. Era a grande, vamos dizer, a sensação... Era a mola mestre do país. Não, do mundo. A economia mundial girava em torno da cana-de-açúcar. Girava em torno do açúcar. Então aqui, por exemplo, você falou que Campos teve a primeira energia elétrica. Campos, na verdade, não teve. Campos teve a primeira energia pública. De rua. Sim, verdade, né? verdade. Mas por que teve? O imperador vivia aqui. Isso é uma coisa que pouca gente sabe. Ele tinha uma namoradinha escondida aqui em Campos. Alguns historiadores retratam essa história. Então ele vinha sempre aqui. Olha, o município de Campos, no passado, importava casas prontas da Europa. Esses palacetes... Até a nossa arquitetura esses palacetes, extremamente voltada. Alguns vieram prontos da Europa. Sim. Campos construiu o canal Campos-Macaé, era navegável. Sim. Olha que coisa a rota de comércio, né? Era a rota de comércio. Então é incrível que algumas coisas foram se perdendo, outras coisas estão vivas, mas o principal que eu percebi nossa cidade é tida como interior. Mas o nosso interior exportou um político que veio como candidato à presidência da República e foi extremamente bem votado. Faltou pouquinho para ir para o segundo turno, né? Extremamente. Pelo que me falha a memória aqui, 17% dos votos válidos. 18,5%. É muita, 17 milhões de votos. É muito voto. A história, a nossa história
E eu falo para você, se tivesse rede social, Sim, naquela época que eu fui seria bem candidato, mais fácil. 2002, não, eu iria. Seria bem mais fácil. Porque eu não tinha tempo de televisão. Eu tinha 1 minuto e 40. O Lula tinha 10, o Serra tinha 8. Como é que eu ia fazer campanha? E o Ciro ainda tinha 6. E a primeira vez vindo, né? Primeira e única. Não vem mais, não? Não vi por quê. Uma pessoa muito inteligente, tem gente até que acha que ele era maluco, mas não era não, gente. Eu conheci um cara que para mim era um dos maiores conhecedores da história, um cientista, um homem qualificado, muito preparado, chamado Dr. Enéas. Doutor Enéas, sabia que o senhor ia falar dele. E o Dr. Enéas um dia disse para mim, olha, garotinho, ou você constrói um partido para você, como eu criei naquela época, o partido dele era o Prona. Prona. Né? Ou senão você nunca mais vai ser candidato depois dessa eleição. O Prona estão tentando resgatar de novo, estava meio que adormecido, vamos dizer assim. Tentaram resgatar, mas não deu muito certo. Como é que ficou o Prona? Não, o Prona virou outro partido. Trocaram de nome, fundiram, mas não tem mais a ideologia. O Prona era o Enéas, né? Era o doutor Enéas. E não só era o doutor Enéas, o pensamento dele, né? Ele era um nacionalista ferrenho, era um homem a favor da lei, da ordem, da educação. Sim. Né? Era um grande brasileiro. Se o doutor Enéas tivesse sido presidente, eu com certeza acho que o Brasil hoje... Estaria diferente. Bem diferente. Estaria diferente. Estaria diferente. Nós perdemos grandes oportunidades, garotinho. Eu acredito que a falta de conhecimento e, como o senhor falou, a falta de informação nos fez retroceder bastante. Mas agora nós temos esse canal aqui, ó. Nós temos isso tudo. Nós temos o celular, que é a principal ferramenta para a gente hoje, e está todo mundo vendo o que está acontecendo. Agora, voltado para o nosso segmento, para a nossa história, que é a segurança pública, o senhor tem combatido muito ferozmente a corrupção, feito muita denúncia, aberto muitas portas, muita clareza para nós que estamos do outro lado aqui, que a gente nem imaginava o que acontecia. E eu tenho certeza hoje que o povo está com uma visão totalmente diferente. Acredito muito eu. Mas como o senhor está se sentindo lá? O que está... Olha, eu tenho sempre colocado que nós temos 4 graves problemas na criminalidade. Eu nem falo violência, porque violência é sensação. Sem dúvida. Né? Você pode estar num lugar violento e ter sensação de segurança. Né? Claro, lógico. Quais são esses 4? O tráfico de drogas, o roubo de carga, o roubo e furto de automóveis, né? E os chamados roubos de rua, os furtos. Sim. Bem, para cada um desses problemas tem que ser montada uma estratégia diferente. Vamos ao principal deles, que para mim é o mais grave de todos, e ele acaba financiando os outros, que é o tráfico de drogas. Nós precisamos tomar 2 medidas, uma de curto prazo, que vai diminuir muito, vai resolver muito, mas uma de médio prazo, essa sim, eficaz, provada cientificamente. A de curto prazo, eu sei que algumas pessoas vão ficar tristes comigo quando eu falar isso aqui, mas é necessário. Né? É uma medida um tanto quanto forte. Radical. Não é radical, mas ela é forte. Sim. Olha, as polícias militares são polícias auxiliares do Exército Brasileiro. Nós temos uma corrupção gigantesca hoje na Polícia Militar e na Polícia Civil. Mas o que poderia, a curto prazo, resolver essa situação? Afastar os comandantes de batalhão e botar um general dentro comandando cada batalhão. Com mais mão de ferro, vamos dizer assim. Mão de ferro, limpando a tropa. Tira a banda podre. E limpando a tropa. E trabalhar junto. Mas o que esse general vai fazer? Vai chegar aqui no 8º BPM. Olha, qual é o efetivo de vocês? 780 homens. Bacana. Qual é o efetivo necessário? Já teve comigo 1.200. Vamos botar que o efetivo hoje seria 1.500. Pega do Exército.
Entendi. Entendeu? Aí os dois vão comandar junto. Um militar que ele vai escolher, da confiança dele, vai continuar sendo a polícia militar e vai botar o exército dentro do batalhão. Não oneraria os cofres públicos que já estão ali, já Zero. são servidores. Sim. Zero. Sim. Agora não pode esse monte de militar sem fazer nada, Sim, fazendo corrida. exatamente. Aí. Exatamente. Então, aí, com armamento, meu amigo, tira aqui pela nossa região. Né? O comandante assume aqui, um general, olha para o comandante, vê se fica ele ou se não Sim. fica. Faz uma análise ali, né? Senta os dois. Ó, etapa número 1, limpar a tropa. Que é o principal, na minha concepção. Limpou a tropa. Né? Não dá para você ter, como eu denunciei, foi mandado embora, um cara que passa informação para traficantes, como Sem é aquele dúvida. capitão Alessandro, Sem dúvida. passou informação para os traficantes que acabaram matando 5 policiais numa operação. Sem dúvida. Né? E o DOCA mesmo estava em Paraisópolis. Nem dentro do complexo do Alemão ele estava. Né? Então, essa medida, ela fortaleceria. Você imagina o seguinte, seriam, sei lá, 30, 40 generais 3, 4 estrelas Sim. comandando a polícia militar aqui no Rio de Janeiro e no Brasil. Seria uma outra visão da criminalidade, né? Uma outra visão. Com reforço de, no mínimo... Meu amigo, se você pegar 400 garotos aqui e policiais do Exército, militares, e botar junto, só vai dormir no batalhão. Que aí do dia ele está junto. O senhor falou uma Aí frase... eu digo, vou começar a desmontar o tráfico de drogas na região. Tarefa 1, Campos. Cerca tudo. Segundo, Resolve. Itapiruna. Resolve. Vamos fazendo. E simultaneamente, cada batalhão na sua cidade, na sua região, fazendo o mesmo. E incorporando o mesmo modus operandi. Essa é a medida de curto O prazo. senhor falou uma frase, há um tempo atrás, que eu guardei ela para mim na minha vida. O senhor falou que na segurança pública não se vence com violência, mas com inteligência. Inteligência. Aí vem a outra medida. Nesse mesmo ato que cria a chamada Força Militar de Combate ao Crime, militar, porque nós vamos ter polícia militar, Sim, sem dúvida. né? E nós vamos criar a Força Civil de Combate ao Crime, unindo os bancos de dados e a atividade da Polícia Civil com a Polícia Federal. Uma troca de inteligências, né? Não, Compartilhamento de inteligência. de inteligência e de ação. Sim. Entendeu? Ações conjuntas da Polícia Civil com a Polícia Militar, com a Polícia Federal. Eu acho que isso melhoraria muito. Mas nós vamos ter ainda um problema. Qual é o problema? A droga, ela está sendo estudada cientificamente já faz tempo. Né? 2 pesquisadores americanos se juntaram com um pesquisador inglês e fizeram a seguinte pergunta: por que cada vez mais pessoas no mundo estão usando droga? E aí, para não dar uma resposta assim, empírica, Sim. né, eles fizeram 2 grupos de 500 adolescentes, 6 anos. O primeiro grupo, todos eles tinham que praticar esporte de rendimento dos 6 aos 16 anos. E o outro não. Nesse primeiro grupo, o índice de jovens que caíram nas drogas foi de 2%. No outro grupo, 38%. Já se formou o caráter ali, né? Não, só o caráter. Aí é que está. Como eles, um deles era médico, eles descobriram o seguinte: as mesmas substâncias que a droga ativa no seu organismo, Sim, o esporte também, o esporte a euforia de ali. rendimento, Uhum. ele gera adrenalina, serotonina, dopamina, e os seus neurotransmissores não querem saber de onde ele Da onde veio. vem. Se ele Tá vem da vindo. droga ou está vindo do Tá esporte. vindo. Então, se você faz isso e coloca como matéria obrigatória em todas as escolas, a partir dos 6 anos, a prática de esporte de rendimento,
corrida, lá eles chamam de futebol americano, Sim. né? Que é mais pra luta. Luta, então, o cara sai de uma luta, ele sai... A arte marcial é sensacional, né? sensacional. Então, isso é uma proposta que vai durar 10 anos. Mas no final de 10 anos você vai ter menos consumo. Você não vai ter tanta gente, porque você vai ter uma geração saudável, uma geração preparada, uma geração que vai investir em valores, porque o esporte também gera disciplina. Claro, claro. Né? E ainda vai o país economizar na questão de saúde. Sim, retorne receita. Não. Retorne receita. Saúde. Porque uma garotada dessa sadia não vai ter Não tanto. vai ninguém para o hospital. Não vai ninguém para o hospital. É verdade, é verdade, é verdade. Então, assim, nós temos que ter uma medida de impacto a curto prazo. Não sei por quê. Tem duas medidas que eu não entendo porque o governo federal não adotou ainda. Primeiro, a classificação do Comando Vermelho e do PCC como organizações terroristas. Segundo, criar a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Sim. É um assunto tão grave hoje no Brasil que não pode ficar junto da Secretaria de Justiça. Nós estamos sendo vistos pelos países lá fora por conta disso, porque agora o crime organizado aqui exporta. E está prejudicando todo mundo lá fora também. Então, acho que está dando mais ênfase. A gente estava colocando aqui, eu estava analisando, de 99 a 2002, quando o senhor foi governador, a maior pauta que o senhor teve foi relacionada à segurança pública. Inclusive nas efetivas ações do BOP. O senhor estruturou o BOP, fez o BOP virar o que é hoje, vamos colocar dessa forma. Então, hoje... Naquele momento de 99 para até 2000, 2002, já tinha a preocupação do senhor em relação à segurança pública, que não era tão vista. Hoje voltamos para lá de novo. A gente está sofrendo porque não tivemos aquela estrutura lá, quando o senhor saiu, foi para a Secretaria de Segurança, travou uma outra batalha muito árdua, mas agora a gente caiu no limbo de novo. E estamos tentando recuperar isso tudo de uma forma gradativa. Só que eu acho muito mais complicado agora. Agora vai ficar difícil. Eu acho que de uma forma gradativa não dá. Nós temos que ter uma medida... eficaz, de vez. Eu acho que a única saída é essa que eu prego hoje. Ah, mas o governador não vai querer, os oficiais da Polícia Militar não vão aceitar um general dentro do quartel dando ordem. É porque é a questão da vaidade, né? Mas olha, nós estamos entre a vaidade ou a morte. Sim. Sem dúvida. Porque os nossos jovens estão morrendo. Sem dúvida. A população está morrendo. Sem dúvida. Nós temos que tomar uma medida, né? Afinal de contas, quem combate o tráfico de drogas na Colômbia? O Exército. O Exército. Na Bolívia? Também o Exército. Lá eles são considerados terroristas de verdade, como deveria ter sido aqui. Vou perguntar uma coisa ao senhor. Como o senhor vê a municipalização da polícia agora? Porque hoje nós temos uma guarda municipal, pelo menos aqui na nossa cidade, um pouco mais atuante. Aí, em contrapartida, está vindo uma outra preocupação também. A questão do armamento já foi discutida em várias... Isso era questão de tempo, né? Em várias guardas de todo o Brasil, por conta da Lei 13.022, eles voltaram a ser polícia municipal, né? Atuando como policiais. Mas o senhor vê isso como? O senhor vê isso de uma forma positiva ou o senhor acha que a gente tem que amadurecer muito ainda? Eu acho que tem que ser de forma gradativa. Sim. Por quê? Você não pode pegar todos os guardas municipais e colocar armamento na mão dessas pessoas sem treinamento. Quando a pessoa sempre me pergunta, você é a favor que a população seja armada? Desde que a pessoa seja treinada. Sim, tem a responsabilidade, né? Você não pode vender uma arma para um cara que não de qualquer não sabe forma, atirar. de jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tudo bem. Para isso nós estamos aqui, os instrutores de tiro. O armamento só sai se nós autorizarmos. Fora isso... Se o cara não passar por um treinamento... Sim. É até ruim para ele. Como é que você vai vender uma arma para o cara que não sabe atirar? Sem dúvida. O que acontece com ele? Sem dúvida. Sem dúvida. Na hora que... não, o bandido está armado, ele vai entrar na minha casa. Aí você pega a arma e não sabe atirar. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Vai ficar muito mais complicado, né? Então, mas isso é o correto. Eu acho que todo mundo tem o direito de ter uma arma, desde que tenha, né?
treinamento Sim. e passe por um teste Psicológico. psicológico. Sem Pronto. Isso é o suficiente Sem para que a dúvida. pessoa tenha uma arma. Agora eu vejo querer dar, como no Brasil, não, o advogado tem porte de arma. O advogado sabe atirar? Ele estudou para isso? Não. Pode ser que ele possa até requerer. Beleza. Não, mas tudo Mas bem. tem que passar pelo devido processo. Isso. Não Verdade. tem como, gente. Pelo É amor de verdade. Deus. Esse negócio de... o juiz tem porte de arma. Seu juiz, beleza. O senhor tem uma arma aí no seu gabinete, mas o senhor tem que aprender a dar tiro, porque senão não adianta nada. Sim. Né? Sem dúvida. Entra sem um dúvida. cara aí no seu... Realmente, não adianta nada. Então, o papel do instrutor de tiro é fundamental. Sim. Sim. Né? O cidadão tem que aprender a atirar. É como uma faca. Uma faca, ela pode servir para cortar, mas pode servir para matar. Sim. A gente por que eu fiz essa pergunta ao senhor? O que acontece? Estamos voltando às preocupações. A primeira preocupação é que as atribuições antigas da guarda elas sejam esquecidas. Então, Não. A atribuição primordial da guarda é a guarda do patrimônio público municipal. Sim. Eu acho que deve ter um contingente Sim. que cuide disso. Perfeito. Ok? Agora, nada impede, nós estamos vendo, o batalhão de Campos não tem efetivo. A área é gigante que o 8º cobre aqui. A área é gigante. Então, se a polícia não tem, mas a Guarda Municipal tem pelo menos um grupo que seja treinado, qualificado, tudo bem. Sim. Vamos aos poucos crescendo. Gradativamente vai aumentando. Estados Unidos você tem polícia municipal armada, mas todo mundo passa por treinamento. Exatamente. Você tem polícia lá estadual, municipal, federal, tem condado até que é menor que o município, como se fosse um distrito, né? Sim. Que tem também. Claro. Então, assim, a questão não é se o órgão é estadual, federal ou municipal. A questão é, o cara está preparado? Verdade. Porque o preparo é tudo. Verdade. Eu vejo, por exemplo, a Força Nacional. A Força Nacional foi criada como se fosse a elite das polícias, né? E eu não vejo tanta efetividade no trabalho da Força Nacional. Existe. Isso não existe. Pegar um pedaço de um pouquinho estado, de um pouquinho do pedaço outro. do outro, isso é uma... Desculpe, isso é uma bobagem. Inclusive, a Força Nacional treinava lá no BOPE. Sim, sim. Porque o melhor stand de tiro do Brasil e trilha eu fiz lá no BOPE, né? Então, eles vinham treinar aqui. Os caras se conheciam aqui. Aí você pega um cara desse, manda fazer uma incursão no Morro do Turano. O cara veio da Bahia. Ele não sabe de onde fica o Morro do Turano. Modus operandi totalmente diferente. Tudo errado. Totalmente diferente. É que nem quando fizeram o PP, pegaram garotos de tudo quanto é lugar e botaram nessas comunidades. O cara não sabia fazer nada, ela ficava igual sabe, olhando para cima. Sim. Ao meu ver, na minha humilde opinião, eu acredito que o programa não deu muito certo. Não. Não tenha Nem dado podia muito dar. certo. Um dia eu fui na Cidade de Deus e aí o pessoal do policiamento me reconheceu, deu com a mão. Eu desci, eu já não era mais governador, nem secretário de segurança. O governador era Sérgio Cabral. Aí tudo bem, desci, eu ia entrar na comunidade. Não entra não. Não entra não, porque tá tendo uma feira de droga ali dentro. Falei, vocês aqui fora, não. Absurdo. A ordem nossa, que nós recebemos, é a seguinte, não tem arma, deixa o tráfico rolar. Mas foi esse o grande erro da UPP. Porque o tráfico rolando, eles faziam dinheiro e esse dinheiro foram comprando armas e guardando. De repente houve a explosão das armas. Perdeu o controle. Perdeu o controle. E o que o senhor achou dessa operação lá no Complexo da Penha? Eu achei que faltou um pouco de planejamento. Porque o Comando Vermelho, ele, pela primeira vez da história, conseguiu recuperar todas as áreas que ele tinha perdido. Sim. E avançar sobre a milícia em várias áreas. Por quê? Ele tinha e tem gente dentro do governo que colaborava com ele. Né? Eu já disse, a infiltração do Comando Vermelho
sempre existiu na base ali. Um policial aqui, um capitão ali, mas a coisa foi para nível de secretário, foi para nível de palácio, e isso é grave. Aí, de repente, do nada, o Comando Vermelho, que não tinha operação contra ele, as operações eram contra o TCP, contra o chamado Povo de Israel, Peixão, Peixão. e a milícia. De repente, uma grande operação em cima do Comando Vermelho. Eu falei, olha... Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Ah, não, o alvo é DOCA. O alvo não pegaram. Não pegaram. Então, assim, operações são boas quando elas são planejadas e quando você atinge o objetivo. Uma semana depois, o ministro da Justiça liga para o governador e diz, olha, nós precisamos que o local esteja totalmente preservado, porque nós estamos mandando peritos da Polícia Federal para fazer um exame do local. Ele disse, não dá para chegar lá, só com outra operação. Então a operação serviu para quê? Não serviu para nada, é verdade. É verdade. Se precisa montar uma outra operação para chegar no local da primeira operação, não adiantou nada, é verdade. É verdade, não tem lógica. O governador, eu queria agora uma coisa mais pessoal. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre aquele episódio que o senhor contou, daquela ameaça que a Clarissa sofreu, que o senhor entrou no presídio, que aquilo ali ficou... Não, olha só, eu estava entregando viaturas lá na Ilha do Governador. Sim. Aí eu tô vendo falatório atrás de mim, né? E era o Itagiba, o doutor Itagiba, que era o subsecretário, delegado federal, e o secretário de administração penitenciária, doutor Astério, e o coronel Hotz. Né? Tô vendo falatório, falei, pô, gente, para de falar aí, pô, tô falando aqui. Aí quando acabou, falei, o que houve aí que vocês estão falando? Não, negócio desagradável aí, porque a diretora lá de Bangu 3, ela tá com um rapaz lá, né? E na hora da revista acharam um papel, né? Sim. Desenho da sua filha saindo da faculdade, o roteiro dela. E é um plano para sequestrar ela, para trocar pelo Fernandinho Beiramar, porque eu tinha prendido o Fernandinho Beiramar. Pois é, na Colômbia, né? Isso. Ele foi preso na Colômbia. Aí eu falei, é mesmo? Vamos lá. Não, o senhor não vai lá essa hora. Não, vamos lá. 10 horas ainda é cedo. Vou chegar lá tarde. Cheguei lá, a diretora pedia a ela para entrar na sala. Sim. O rapaz estava lá amarrado. Eu falei, doutora, deixa eu ficar um pouquinho com esse rapaz aqui. Só eu? Aí ficou todo mundo assustado, né? Tá bom. Aí deixou, eu falei, rapaz, olha só. Me diz o seguinte, você vai falar ou não vai falar? Como é que é esse negócio? Quem mandou você fazer isso aí? Não posso falar. Não, rapaz, olha, vou te falar um negócio. Você já tomou banho quente? Banho quente? Falei, você está entendendo o que eu estou falando já? Aquele banho de chaleira de água quente, aquilo. Sim. Aí ele, se ameaça? Não, rapaz, estou só te perguntando. Já tomou um banho de água perguntando. quente? Eu falei, sabe por quê? Olha só, polícia é polícia, né? Bandido é bandido. Você quer arrumar briga? Eu sou o secretário de segurança. Na época eu era secretário, Sim, eu sou secretário de segurança. Tem os policiais. Agora, você mexer com filha minha? Família não se mexe, né? Eu não tenho nada com isso, não. Falei, como não tem, rapaz? Como é que você não tem? Não tem nada com isso, não. Falei, tá. E quem é que tem? Ele, aqui é 3. Vai lá no 1 e pergunta a Marcinho e Isaías. Uhum. Marcinho VP e Isaías Sim. do Borel. Eu falei, é isso. Valeu. Doutora, bota ele na grade aí. Aí, falei, pessoal, vou lá em Bangu. Vamos lá. Não vamos, eu vou. Olha o seguinte, vocês ficam todo mundo aí fora e deixa que eu vou entrar. Assim, aí, um corredor, né? Na galeria, né? Galeria, um corredor. Aí eu fiquei em pé assim no corredor, na entrada, e gritei, Marcinho VP! Aí ele olhou. É você? Tá vendo aí? Aí eu cheguei pertinho e falei, escuta, você conhece essa moça aqui? Ué, o senhor parece muito garotinho. Eu falei, eu sou garotinho. O senhor aqui essa hora? Quase
meia-noite, né? Cadeia trancada, né? É. O que tem essa moça aí? Essa moça aqui chama Clarissa, garotinho. Eu queria só te dar um aviso. A partir de hoje, você é segurança dela. Se ela tropeçar na rua, meu irmão, eu sei onde mora sua mãe, sei onde mora sua filha, sei onde mora seu filho. Vai ser 3 por 1. Oh, cara, que isso? Tá, não, eu não tenho nada com isso, porque isso aí é coisa de outra facção para jogar o Comando Vermelho. Ô, Marcinho, eu não quero saber. Tá certo? Esse papel aqui. Quem te deu esse papel? Eu falei, quem me deu não interessa. Pô, então você fala com o Isaías lá atrás, que Isaías é o mais velho aqui, ó. Onde é que ele tá? A última cela, eu fui lá. Aí eu, Isaías é malandro, que cara, sim. caidão. E aí, chefia? Eu falei, ó, um negócio pra você. Borel, Formiga, Casa Branca, eu conheço aquilo tudo lá, tá? Atuou muito forte lá. Conheço a sua família toda de lá. Polícia é polícia, bandido é bandido. Com família não se mexe. Você vai mexer com a minha filha? Eu vou mexer com os seus filhos. Aí já pulou. Pô, né? que isso, cara? Não entenderam você? Pô, confusão é essa? O que tá vendo? Eu falei, aqui é o papelzinho, ó. Aqui é a foto da menina aqui. Vocês pegaram o trajeto dela da faculdade, pegaram tudo certinho para pegar ela na saída da faculdade. Então, estou só te avisando que não vai ficar bonito para vocês. Sim. Incrível. Oh. Falei, tá avisado? Tá. Aí quando eu tava saindo, aquele Maikito, com a cara assim pra fora, eu vou te arrebentar quando eu sair daqui. Você vai sair daí, vai ficar aí até... A vida toda. Mas o senhor acha que foi por conta da represária da prisão do Fernandinho Beiramar? Foi. Ou por conta do enfrentamento, que o senhor estava com um enfrentamento muito forte naquela época? Discurso forte de enfrentamento. Nós tínhamos muito monitoramento, porque logo que eu assumi, a Polícia do Rio fazia escuta antigamente, aquela famosa escuta de poste, né? Sim. Não tinha nada. Eu fui até Israel, comprei o Bedim, que foi o primeiro aparelho de interceptação telefônica, e a gente começou a gravar todo mundo. Sim. E aí prendemos matemático, Marcelinho Niterói, Me lembro Marcelo Piquedê, prendemos todo mundo. Até chegar no Fernandinho Beiramar. Quando a gente foi prender ele em Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, ele fugiu, né? Porque a polícia recebeu uma troca de tiro pesada na travessia da ponte. Deu tempo dele embarcar no avião dele particular e fugir. Quando a gente chegou na casa dele, que era uma super mansão e tal, tinha lá na cabeceira da mesa um retratinho dele, que eles deixaram lá, e tinham 3 caras sentados ali, na fotografia, né? Na foto. Aí o Major Seabra falou assim, quem será esse pessoal aí? Levou, a gente descobriu que um era Negro Acácio, o segundo homem da Farc. Né? Ou seja, já tinha um alinhamento. Colômbia, Já Farc. estava um alinhamento. Aí eu falei, ele fugiu aqui do Paraguai, porque lá, Pedro Juan Cabaleiro é assim, é uma ponte, de um lado é Brasil, do outro é Paraguai. Sim. Né? E ele controlava a ponte para controlar o negócio dele. Aí eu não conseguia entrar na Colômbia, é quase impossível, né? Aí eu fui até a ONU com o coronel Josias e com uma promotora chamada doutora Márcia Velasco e me encontrei com o presidente da Colômbia. Né? O nome dele era Pastrana, André Pastrana. Eu expliquei a ele e tal, ele falou assim, tráfico não é conosco, nosso negócio é guerrilha. Foi enfático ainda em declarar. Aí eu falei, não, mas esse cidadão aqui, o senhor sabe quem é? Aí mostrei o dossiê que nós tínhamos feito. Ele disse, não sei. Eu disse, esse é Acácio. Ele disse, quem é Acácio? Ele disse, é o segundo homem da Farc. Ele regalou o olho, aí mandou chamar um general dele lá que estava fazendo segurança para ele. Aí apontou assim e falou, Acácio. Aí o comandante, sim, Acácio. Eu digo, esse aqui, ó, ele recebe arma e troca por droga e tem uma parceria com esse traficante brasileiro aqui. Tá? Aí ele disse, sim, Acácio é poderoso. Aí nós montamos um convênio do governo do Rio, com o governo da Colômbia, com apoio do DEA, Departamento de Estado americano, porque
monitorava tudo por satélite. E aí um dia eu estava, já passados uns 3, 4 meses que eu tinha me encontrado com ele, eu estava em Duque de Caxias, inaugurando uma escola técnica. Aí meu ajudante de ordem, Coronel Alexandre, veio correndo, me entrega o telefone, disse, tem um cara falando espanhol aqui. Aí ele dizia, um minuto o quê? O presidente vai falar. Aí ele disse, senhor Antônio, aqui é o presidente Pastrana. Prendemos da Silva. Chamar Fernandinho da Silva. Prendemos da Costa. Prendemos da Costa. Fernando da Costa. Mas, infelizmente, Acácio, ou felizmente, ele falou assim, morreu. Acertamos o avião dele na selva. Que faço eu agora com este da Costa? Eu falei, vou mandar pegar aí. Isso aí. Aí mandamos um avião lá, aí deu uma confusão. Fernando Henrique disse que ele não podia entrar, porque ele era um preso federal. Aí quando o avião nosso pousou lá em Roraima, né? E a Polícia Federal veio e pegou ele, levou para Brasília, aí uma confusão danada, mas... Eu me lembro que praticamente foi uma operação de guerrilha, mas pelo menos deu tudo certo. Com muita... Se não for assim, não vai. Sim, tem que ter pulso firme. Tem não que é só pulso firme. O cara quer que a polícia ela cumpra todas as regras contra o bandido que não cumpre nenhuma regra. Nenhuma. A gente se esbarra nessa burocracia que só nos atrapalha, né, governador? Eu acho que o nosso problema maior hoje é isso. Além do enfrentamento, aqui, vamos trazer para nossa cidade. O senhor está vendo agora aqui que os bandidos, não era costumeiro o bandido buscar um enfrentamento com a polícia, pelo menos nós que somos aqui de interior. Uhum. Hoje não, hoje eles buscam um enfrentamento. Então você vê que a criminalidade está muito mais avançada, enquanto as nossas polícias meio que recuaram um pouco, ou se estagnaram naquele local. Deixaram lá onde o senhor deixou, está do mesmo jeito. Então, eu acho que ficou... O efetivo diminuiu muito. Exato. Antigamente era uma... Como que eu vou explicar? Antigamente era uma honra você servir uma força de segurança. Hoje, se um filho vira para um pai e fala assim, olha, pai, eu quero seguir a carreira policial. Não, pelo amor de Deus, procura outra coisa para fazer, eu vou montar uma empresa para você, eu vou fazer isso. Já não se vê aquilo honrosamente. Então, acho que é por isso que nós temos que buscar outros caminhos para tentar resgatar isso aí de novo, trazer essa sensação de segurança para nós aqui de novo. E não todo, não é só... Acabou aquele negócio das grandes capitais. A gente está sofrendo isso aqui no interior. A gente está sofrendo. E o combate está sendo muito mais difícil. Muito mais difícil. E, se não tomarmos providência, vai ficar cada vez mais difícil. Sim. Perspectiva do futuro. Eu fiz um estudo há pouco tempo sobre a riqueza do PCC. Eu cheguei à conclusão que tudo que se conta a respeito do Marcola é uma mentira. Por quê? Por quê? O PCC controla hoje o Porto de Santos, sim, que é o maior porto do Brasil. O PCC controla 40% das bets legalizadas. 25% de todo o combustível que circula no Brasil do PCC. Fica difícil, né? Não, vou chegar lá. O PCC tem fintech, o PCC tem banco, o PCC tem avião, o PCC tem mais de 2.500 imóveis de luxo no Brasil, 1.500 farmácias. Você acha que o Marcola, preso, ele tem capacidade? Não acredito. Não. O senhor falou de banco, o senhor acha que o PCC tem algum vínculo com essa situação do Banco Master? Indiretamente tem. Né? Mas eu acho assim, um dos fundos do Banco Master, o REAG, sim, né? Ele, na Operação Carbono Oculto, que pegou assim, boa parte do setor de combustível envolvido, viu que os donos da REAG estavam envolvidos com esses postos de combustível adulterados que são usados pelo PCC. Aqui em Campos mesmo tem. Há poucos dias, pouco antes da Operação Carbono Oculto, eu tenho meus informantes em todo lugar. Sim, né? Sem dúvida. Um amigo meu me ligou, falou assim, desceu um avião aí no aeroporto, desceu um cara estranho, aviãozão pequenininho, mas
top. Top. Novo. Eu falei, vê o nome do cara para mim. O nome do cara, Mohamed. Esse que está foragido agora. Beto Louco e Mohamed. Sim. É primo. Chama ele de primo. Sim. Né? E Mohamed é um nome árabe, né? Então chamam de primo. Né? Eu falei, Mohamed em Campos? Veio aqui e comprou uma rede de postos. Sentou no restaurante com um cidadão dono de uma rede de postos e comprou para o PCC. Eu ia chegar lá. Comprou. Caramba. Dinheiro vivo. E aí? Bom, essas pessoas hoje têm procurado o quê? Mandatos políticos Sim. para se proteger. Já passaram daquela questão dos tentáculos em todas as áreas. Agora elas estão querendo dominar lá em cima mesmo para tentar se favorecer. Antigamente colocava um juiz, um policial civil, um promotor. Agora não. Agora está lá, colocando lá no último escalão mesmo, que quer se proteger de qualquer jeito. Mohamed teve em campo, ninguém soube. Eu não soube. Então, pouquíssima gente soube. Sentou no churrasco, ninguém sabe quem é Mohamed. Não sabe quem é? Né? Comprou uma rede aqui em Campos. O senhor acha que aqui tem algum... O PCC hoje ele tem algum vínculo com o Comando Vermelho? Algum alinhamento também Olha com só, o Comando Vermelho? essa sua pergunta é muito boa, porque são facções ou grupos terroristas com atuações muito diversas. O PCC se concentrou em negócios no atacado. Sim. O Comando Vermelho é varejo. Varejo. Sem dúvida. Agora o PCC começou, né, a Viu que o atuar. varejo também é rentável, né? Vamos dizer assim. Não. Agora o Comando Vermelho começou a tentar se O estruturar. atacado, perdão. Sim. Pro atacado. Sim. Né? Mas, por exemplo, você falou da droga. Eu vou fazer aqui um questionamento. Você é um cara inteligente, você vai pegar logo. 95% da droga no Brasil vem dos nossos vizinhos. Sim, nós não produzimos. Colômbia. entorpecente. Sim. Bolívia Sim. e... Paraguai. Não, Peru. Cocaína. Sim. Maconha, Paraguai. Paraguai. Vem cá. Essa droga, ela entra pelo Brasil. Passa aqui por dentro. Fica aqui dentro 25%. O resto vai todo para o exterior. Vai para a África, vai para a Europa e vai também para África, Europa e Ásia. Nos Estados Unidos aí não entra, por causa dos cartéis mexicanos. Sim, mais difícil. Fica mais difícil. Não entra. Eles têm acordo. O PCC tem 1.000 homens em Portugal. A célula que distribui isso tudo Sim. está em Portugal. Coordena tudo de lá. Tudo de lá. Vem cá, a gente vê aí, os Estados Unidos, quando quer bombardear o Irã, ele mira lá de uma base dele, E acabou. E vai e acabou. quilômetros de distância e destrói. Definiu e acabou. Agora eu te faço uma pergunta. Se quiser destruir essas plantações de coca toda que tem aqui, vizinha aqui, não destrói, não? Com certeza. Pelo amor de Deus. Até mesmo... O cara tem a precisão de acertar uma casa no meio de um bairro inteiro. Com certeza. E voltando àquela questão até mesmo que o senhor falou, além de 25% desse material ficar aqui e o resto ser exportado, tem o Porto Santos, que já é deles, como o senhor disse, Controlado. né? É deles, controlado. Aí, respondendo, o PCC tem alguma ligação com o Comando Vermelho? O PCC está tão adiantado que tem setores hoje, que o Comando Vermelho é meio que uma franquia, que compram droga do próprio PCC. Seria uma terceirização, vamos dizer assim, né? Seria uma terceirização. Eu acredito muito nisso. Governador, e visões futuras sobre isso? O que o senhor vê para o nosso futuro? Eu não vejo no horizonte, a curto prazo, ninguém no Brasil que tenha propostas concretas para resolver esse problema. Eu não vejo. Não vejo no governo atual,
Não vejo nenhum candidato tratando esse assunto com Com seriedade. seriedade que deve ser. Estudando esse assunto com profundidade. Eu fico pensando que ou o Brasil dá uma guinada total, né? Ou nós vamos passar aí uma fase triste. Talvez uma das fases mais horríveis da humanidade foi quando um povo inteiro caiu no ópio. Você deve ter ouvido falar na guerra contra o ópio. Sim, e uma droga extremamente devassaladora. A China teve que fazer uma guerra contra o ópio. É um antigo crack, vamos dizer assim. Hoje é o crack, mas o ópio... O Brasil tem que fazer uma guerra contra a droga. Sim. Se não fizer isso, eu não sei onde nós vamos parar. E como o senhor falou, eu não vejo tratativas eficazes sobre isso. Não tem. É Só discurso. só discurso. O sistema está para resolver os problemas do sistema, não os problemas do povo. Eu não vejo, realmente, como o senhor falou, eu não vejo efetividade. Eu vejo, olha, nós vamos fazer isso, e aquilo não sai do papel, isso não funciona, e estamos aqui se arrastando, enquanto a criminalidade está cada vez mais sólida. Olha só, vou te dar um dado, que é o alimentador, no caso do Rio, do Comando Vermelho. O governador Cláudio Castro não construiu um presídio nesses outros quase 7 anos que ele está à frente do governo. Resultado disso, nós temos 45 mil presos com 28 mil vagas. Aí chega um rapaz que foi preso lá porque assaltou alguma coisa. Botam ele junto do cara do Comando Vermelho. Daqui a 2 meses ele... Vira um bandido muito pior. Muito pior. Sem estrutura nenhuma. O encarceramento, o nosso encarceramento, eu acho que está falido. O sistema prisional é um outro problema muito grave para nós aqui. Eu falei na CPI do crime organizado e o general Mourão levantou, saiu da mesa, foi lá dentro, deve ter falado com alguém, voltou e me deu razão. Eu falei, olha, eu vou contar um episódio para vocês aqui, que o Luciano transmitido para o Brasil inteiro, que eu até duvidei, até quando eu vi os papéis. Quando sumiram aquelas armas lá de Barueri, Sim. São Paulo, do quartel do Exército, o Exército botou a inteligência para trabalhar. Deu um prazo para aparecer tudo. E aí descobriram que estava na Rocinha. O Exército, então, comunica ao governo do Estado que ia fazer uma operação na Rocinha. Aí o governo do Estado disse, não, vamos tentar resolver isso sem operação. Vamos conversar. Eu me lembro Aí, disso. 2 oficiais do Exército entraram no presídio de Bangu, negociaram com o Comando Vermelho, o cara do Comando Vermelho, vocês podem ir lá segunda-feira na Gardênia Azul. Vou te entregar. Não, vai estar dentro de um carro abandonado os fuzis. Encontraram. Sim, eu me lembro Isso é um disso. absurdo. O Exército Brasileiro negociando com o Comando Vermelho. Negociar com o Comando Vermelho. Eu me lembro disso. Não, eu me lembro disso. aí o general Mourão, nós tentamos evitar um banho de sangue. Aí negocia com não resolveu os o problema. presídios do Rio de Janeiro. Tem de tudo que você possa imaginar. Corrupção na alimentação, corrupção no esquema de telefone, corrupção no esquema de bloqueador. É tudo. Taxa de tranquilidade. Sabe o que é taxa de tranquilidade? Não. O bandido que tem um pouquinho mais de poder aquisitivo paga para não ser incomodado. Fica numa condição melhor. Uma condição melhor. Não. Ele pode usar celular. Sim. Agora estão deixando botar aquele air fry. É um absurdo. Rapaz, virou bagunça. Virou bagunça. Governador, eu não vejo, nas questões da política pública, eu não vejo uma real efetividade. Eu não vejo os olhos voltados para o encarceramento, que é um grande problema para a gente. Não adianta, foi como o senhor falou, não adianta nós atuarmos e prendermos visando uma melhora do indivíduo,
visando o indivíduo prosperar ou mudar a ideologia. E os que não mudarem vão voltar para lá e a gente sabe que vai ficar lá. Mas alguns serem recuperados e o Estado não dá condição para isso. E, infelizmente, não recupera, não tem jeito. Não tem jeito. Eu não tenho números, mas eu acredito que seja muito pouco mesmo os recuperados. 5%. E olhe lá. Pois é um absurdo. E sai caro pra gente, que ainda é caro, hein? Manter um sistema prisional atuante é caro. Não acredito que seja barato. Quanto um preço? A última pesquisa que eu vi, um preço estava custando por dia R$47. Um aluno estava... Não, muito mais. A última pesquisa que eu vi R$47. Muito mais. Um aluno da rede pública custava R$13. Então a incoerência é muito grande. É muito grande. Isso no papel, fora a corrupção. Entendeu? Então eu acho que nós temos que mudar, como o senhor falou, para ontem, de forma efetiva, senão a gente não vai conseguir sair do lugar. Não adianta. É triste a gente ver que os nossos dirigentes, né? E quando eu falo de dirigente, eu não estou falando só de político, não. A elite brasileira, ela não tem amor pelo nosso país. Verdade. Quando dá problema aqui, a elite brasileira pega o avião e vai embora. E larga o nosso povo aqui. Poxa, nós fomos descobertos em 1500. Sim. 1500 para 2000, 500 então, anos. São 500 anos. Mais 26, nós temos 526 anos. Uhum. Estados Unidos vai fazer 150. E uma colônia sensacional, totalmente diferente. Exemplo para o mundo inteiro. Mas por quê? Eu acho, no meu ponto de vista... Aí vem 3 teorias. E eu vou dizer qual que eu acredito. A primeira teoria, que é uma teoria canalha. Não, o povo brasileiro foi formado de índios, também não acredito. Africanos e pessoas portuguesas que vieram para cá degradados, eram marginais. Besteira. Isso não tem fundamento. Também não acredito. Na historiografia brasileira. Isso está totalmente furado. Segundo, a teoria do clima, que é a teoria de que o clima tropical propicia a malandragem. Menos ainda. E a terceira teoria que eu acredito. A elite brasileira, ela é uma elite covarde. Despreparada. O que é uma elite despreparada? Ela pensa nela. Ela não tem patriotismo. Ela não pensa em educação. Eu fui muito amigo pessoal do professor Darcy Ribeiro. E o professor Darcy Ribeiro tinha uma frase sensacional. A ignorância no Brasil não é por falta de dinheiro, é um projeto político. Deixar o povo ignorante é um projeto político para poder dominar esse povo. Sem dúvida. É dividir para conquistar, isso é fato. Metade da minha família, garotinho, mora fora daqui. Uns estão na Carolina do Norte, outros estão em Washington. E meu irmão me falou uma coisa que é muito incrível, e foi o que você me falou aí. O patriotismo, o amor ao lugar deles, eu não vou dizer a pátria, ao lugar em si. Cada um tem uma paixão muito grande pelo país, pela sua cidade, pelo seu condado, e eles abraçam aquilo de verdade. E lá os gestores também pensam dessa forma. Tanto é que os Estados Unidos é o país que mais deve lá fora para os estrangeiros, mas não deve nada ao povo. Então ele luta pelo povo. Aqui é o contrário. Aqui o Brasil deve ao povo e tenta pagar suas dívidas lá fora, de certa forma, né? Então é difícil você se manter se quando o meu líder, quem eu escolhi para estar ali, joga contra. Fica um negócio meio complicado, né? Eu acho que a gente vai... Se a gente não mudar isso agora, governador, se a gente não mudar isso agora, se nós não tivermos um discernimento e o povo começar a observar, foi o que o senhor falou, sair dessa inércia da ignorância e começar a entender um pouco mais, estudar um pouco mais e perceber que nós que temos que fazer a diferença ali, começarmos ali, eu acho que a gente não vai sair do lugar, não. Se não tiver essa mudança efetiva... O Brasil
com todas as riquezas naturais que nós temos, com a quantidade de água doce que nós temos, com a quantidade de elementos estratégicos que existem nas nossas terras raras, nós tínhamos tudo para ser a grande potência mundial. Sem dúvida. Onde o Brasil investiu, virou potência. O Brasil investiu na agricultura, virou potência mundial. O Brasil investiu em criação de gado, virou potência mundial. Agora, o Brasil investe em educação? Não. Não vai virar potência. Forma nenhuma. Forma nenhuma. Não vai virar potência mundial. O senhor acha que houve alguma negociação do governo federal com os Estados Unidos em relação às terras raras? Eu não acho, não, tenho certeza. Eu também acredito fielmente. Não. Olha só. E o Trump falou, cumpra o acordo, hein? E olha já deu só, recado. O presidente Trump pode ter todos os defeitos que quiserem falar. Ele é presidente de lá. Ele tem que cuidar do povo dele. O povo dele, exatamente. Nosso presidente é que tem que cuidar da gente. Exatamente. Né? Eu não vou criticar um cara que diz o seguinte: olha, o senhor Lula, o senhor tem que sentar comigo aqui. Enquanto o senhor sentar lá com o Xi Jinping... Não vai surtir efeito. Vou te atacar. Vai ser, de certa forma, é lógico. Ele é presidente do país dele. Sem dúvida. Ele vai prestar conta para os americanos. Sem dúvida. Como presidente do Brasil, ele tinha que se preocupar com o nosso povo. Sem dúvida. Sem dúvida. Agora, eu te pergunto, vamos lá, nós temos o nosso orçamento federal. Esse ano que terminou, em 2025, nós conseguimos a proeza de pagar de juros da dívida mais do que tudo que foi investido em saúde, educação, Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida. Sim. Tudo que nós pagamos de juros aos bancos. Isso que eu chamo de elite do sistema são 6 famílias. Eles concentraram e ganharam mais dinheiro. Eles dominaram, né, na verdade. Meu amigo, como é que nós vamos para frente? Dominaram. Eu vi o comentário do senhor em relação a isso. Não há possibilidade. Eles dominaram. O Brasil tem que auditar a dívida. Essa dívida, quando tinha aqueles planos, plano Bresser, plano Funaro, plano Collor, eles foram embolando o jogo. E olha como o negócio não cola. Só uma pessoa muito boba para não perceber. Todos os economistas falam a mesma coisa. Eles dizem o quê? Olha, o juro está alto para controlar a inflação. Mas a inflação está baixa, por que o juro está alto? Exatamente. Vai entender. Exatamente. Exatamente. A inflação nunca teve tão baixa. Exatamente. Eles dizem, alguém está pegando mentira. Ou a inflação não está baixa, ou os juros... ou o juro está alto, porque a inflação está alta. Exatamente. Exatamente. Outra coisa que não cola. O governo diz assim, não, nós estamos com a menor taxa de desemprego da história do Brasil. Então, como é que tem 48 milhões de pessoas recebendo Bolsa Família? Pois é. Porque se o cara está recebendo Bolsa Família... Ou ele está ilegal, porque está recebendo de forma errada, se ele está empregado. Ele não pode. Exatamente, exatamente. Ou é mentira. Exatamente. Então, assim, os caras manipulam o número para poder enganar a população. Uns trouxas que não leem... Olha, eu leio, em média, 2 livros por semana. Além de ler jornal todo dia, né? Agora eu leio no telefone, que é mais fácil. Mas as pessoas não leem. As pessoas não se formam. As pessoas mal se informam. Sim. E a pessoa que não tem formação, ela pega uma notícia, ela não sabe separar o que é verdade e o que é mentira. Sem dúvida. Né? Porque aquele monte de informação, você abre a tela de um telefone, você pega 10 notícias, 9 não serve para nada. Verdade. E a outra é mentira. Está distorcida. Você pega a primeira vai falar sobre BBB. A segunda vai falar sobre Virgínia. Sim. A terceira... Verdade.
E nós somos manipulados pela grande O mídia. que eu quero saber para que a Virgínia deu? É verdade. Vai mudar o é que verdade. na vida? Nada. A outra vai falar que a Anitta... Mas é a manipulação da massa. O senhor sabe, o senhor sofreu os ataques da grande mídia. Então, é a manipulação. O senhor vê que a grande mídia, que é, pelo menos aqui no nosso país, é dividida aí em 2, 3 emissoras, no máximo não passa disso, que estão controlando... É gado, controla mesmo, igual o gado. E eu me lembro que antigamente a gente colocava... ligava o Jornal Nacional... E o que falava ali era lei, é verdade. Acabou. Hoje não, hoje a gente tem essa outra ferramenta. Mas os antigos... Eu sei, mas tem essa outra ferramenta, mas o cara que tem formação vai procurar dentro dessa ferramenta... O que é verdade, o que dá para filtrar e o que não dá para... o que joga fora. Porque essa ferramenta na mão de uma garotada que não tem formação, o que ele vai fazer? Ele vai para o entretenimento. Verdade. Aí o entretenimento leva você para distração. É o pão e circo. O pão e circo. A distração tira você do foco. Verdade. O que é o foco? O foco é você saber, meu país tem que mudar e para isso tem que investir em saúde e educação. Sim. Aí você está numa discussão dessa, caramba, bicho, olha aqui, sabe quem vai vir no Réveillon? É fulano. Ih, rapaz, o carnaval. É o pão e circo. Olha, o Eduardo Paes está trazendo... Depois da Madonna, agora vai trazer o YouTube. Aí acabou, virou, desvirtuou. Falando na educação, como o senhor estava falando, tem uns números da erradicação, né, do analfabetismo. Eu dei aula voluntariamente em escola pública. E qual é esse programa de erradicação? O aluno ele tem uma frequência mais de 5, 6 aulas, ele não pode ser reprovado. Mas você chega, um aluno, por exemplo, de 5º, 6º ano, garotinho, que não sabe o que é par ou ímpar. Eu vi isso. Nós hoje temos uma grande parcela que se diz formada e, na verdade, são analfabetos funcionais. Exatamente. Eles não sabem fazer uma conta simples. Exatamente. Quanto mais pensar, refletir sobre nação, civilização, né? Sim. Essas coisas que dão uma visão a você. Eu, há pouco tempo, né, sugeri a um deputado que ele pusesse educação financeira nas escolas. Nas escolas. Por quê? Porque o garoto, hoje, com 18 anos, ele já tem que saber em que ele vai aplicar, como economizar, como organizar as contas dele. Não há interesse. Não. Aí você cai na mão de quem? Ou você quebra, ou cai na mão dessas corretoras, desses bancos picaretas, né? E não sabe tomar conta da sua vida. Exatamente. A gente já morre em impostos, que são altíssimos. É o que está sufocando e matando nosso povo. A Riachuelo, grande empresa, acabou de se mudar para o Paraguai. Uma empresa tradicional brasileira. Já tinha ido a Lupo. Outra grande empresa tradicional brasileira, porque ninguém aguenta a carga de impostos que o governo Lula está colocando. A nossa Taurus foi embora, não está aqui Todo mais. mundo indo embora. Aqui está difícil de empreender, muito difícil. Governador, vamos lá para os nossos 15 minutos? Nós temos aqui, 15 minutos do final. Virei a ampulheta. 15 minutos. Essa é boa, hein? Agora vamos lá. Perspectivas futuras. Eu não sei ainda. Eu vou ser candidato, mas se eu vou ser candidato a governador, deputado estadual não vou, federal ou senador, eu ainda não sei. Né? Sim. Porque há uma controvérsia muito grande na minha família, porque eu sou um cara avisado. Né? Porque todo mundo que tem posição tem oposição. Sem dúvida. A gente não dá para agradar os dois. Não dá. Eu não sou com açúcar. Não dá. Eu sempre brinco com meus amigos que quando eu entro no elevador, se tiver 10 pessoas, 5 querem me beijar e 5 querem me bater. É verdade. Mas é natural das coisas, não vão agradar os dois lados, né? Não é questão de dois lados, é porque eu não fico em cima do muro sobre nada. Tem o posicionamento, sem dúvida, tem que ter. Mas uma coisa eu posso falar.
eu acredito fielmente que nós temos que abraçar os nossos. Isso eu estou falando da nossa cidade. Para mim é muito honroso eu ter um campista que chegou lá em cima. Foi um candidato à presidência e foi muito, muito bem votado. Para mim é de muito orgulho ter um campista que revolucionou a segurança pública, que trabalhou de uma forma realmente efetiva, eficaz. Um campista que saiu Você deve ter orgulho de outra coisa que você não percebeu ainda. O quê? Qual é a única cidade do Brasil que 2 governadores dormem junto? 2 governadores dormem juntos? É verdade. É verdade. Levantou o nosso Liceu de Humanidades, né? Que o senhor sempre fala do Liceu. Estudei lá, então, né? No Colégio do Coração. Eu acho que isso é primordial para nós. Primordial porque é o nosso povo. É gente que prosperou, que vive, que é inteligente, que corre atrás dos objetivos, que segue em frente, vence as adversidades, as batalhas, que são todas. São as que são para mim, mas o senhor também tem as do senhor. Nossa. Então, eu acredito que isso... Temos a Clarissa lá, o Vladimir... Clarissa saiu temporariamente da vida Sim. pública, ela passou aí para ser diretora de uma grande empresa brasileira. Mas tem sua história. Não, tem a sua foi deputada estadual, deputada federal, foi vereadora do Rio de Janeiro, né? Então ela tem a história dela, mas eu digo... até sempre me perguntam, a Clarissa vai ser candidata na próxima eleição? A princípio, não, porque ela hoje é diretora de só não falar empresa, porque ela não gosta que fale, né? Mas de uma grande empresa, ela passou, foi selecionada, então eu acho que nessa eleição ela não virá candidata. Então, mas tem a sua história e foi próspera. Então isso muito nos orgulha, porque, mais uma vez eu digo, senhor, Campos era visto como uma cidade do interior, aquela cidadezinha pequena, e não é verdade. Nós temos grandes escritores, grandes poetas aqui, a gente tem gente muito inteligente que ajudou a fazer essa cidade prosperar, seguir em frente. Então acho que é mais do que justo nós abraçarmos os nossos. Então já estou deixando as entrelinhas aí, vamos abraçar os nossos. Porque se eu não for recorrer aos meus, eu vou recorrer a quem? Concorda comigo, garotinho? Claro. Então a verdade é essa. Vamos abraçar os nossos, vamos tentar fazer com que esse país mude de verdade. Eu quero até aproveitar o seu programa, porque outro dia eu estava fazendo uma caminhada, aí encontrei com um comerciante. Ele falou assim, poxa, você tem que falar com seu filho... Porque o comércio do centro de Campos está fechando todo. Sim. O comércio está acabando. Falei, Pelota, o senhor tem razão. Mas vamos entender por que isso está acontecendo? Não é a realidade só da nossa cidade. Né? Não. A verdade é essa. Mas eu fiz uma pergunta a ele. O senhor tem noção quantas entregas por dia são feitas de vendas do Mercado Livre, da sem Shein, dúvida, sem dúvida. da Shopee. Sem dúvida. E das outras. Sem Que dúvida. sai lá daquele centro logístico. Sem dúvida. Ele falou assim, quantas? Eu digo, 44 mil. Ninguém quer por comprar dia. mais em loja física, ninguém quer. Por dia. Ninguém quer. Aí ele falou assim, e aí? Eu falei, e aí? Que vocês deviam criar um portal, compras de Campos. Sim. E fazer a mesma coisa, Sim, gente. sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. É verdade, é verdade. Todo mundo quer comodidade. Eu hoje no celular, eu tenho que procurar esse microfone aqui. Beleza, o Nininho vai lá, me dá a especificação do microfone, eu tenho que sair para rodar. Não, é muito mais fácil eu pegar o meu celular, esse microfone aqui, ponto, num clique, o microfone no outro dia está na minha casa. Então, realmente, essas facilidades, eles ajudaram para nós consumidores e, ao mesmo tempo... Eu tenho uma história aqui, aconteceu... Eu trabalhava num jornal aqui em Campos chamado A Notícia, que não existe mais. Sim, né? Me lembro perfeitamente. Então, quando surgiu a Folha da Manhã, que veio o jornal colorido, né? Diferente, nós fomos falar com o doutor Hervé Salgado Rodrigues. Eu, o Horávio de Campos Soares, o pessoal que trabalhava no jornal. Doutor Hervé, vem um jornal aí, offset colorido. E o nosso jornal aqui é preto e branco, feito ali no tipo. Ficou até o final, preto e branco, isso. Me lembro. Aí ele virou e falou assim, não tem preocupação com isso não. O povo gosta de conteúdo. 3 meses depois, estava fechando porque não aguentou a concorrência. Sim. Então tudo muda. Se você
não souber utilizar a tecnologia a seu seu favor, favor, exato. para o bem. As pessoas estão viciadas em celular. Tá bom. Então, porque as pessoas estão viciadas em celular, vamos acabar com o celular. Não, de forma nenhuma. Não, eduque as pessoas para que elas saibam usar. O celular tem aqui dentro uma filmadora, uma máquina fotográfica, uma calculadora. Eu ia para o colégio antigamente, eu tinha que levar embaixo do braço tabuada. Sim, Eu tinha que levar livro de verbo, sim. eu tinha que Caderno levar pauta dupla. dicionário. Isso tudo está aqui dentro hoje. É verdade. Eu quero saber o significado, eu jogo no Google aqui e me ensina Pra na fazer hora. uma conta, tá a calculadora. A calculadora A tá carteira tá aí. Tá tudo aqui. É verdade. Então, é usar para o bem. Nunca seja contra a tecnologia. A tecnologia, ela deve ser empregada para o bem. Sem dúvida. Sem Claro dúvida. que o cara que criou a divisão do átomo, que proporcionou o surgimento da bomba atômica, ele não criou pensando naquilo. Mas o homem, pela sua tendência a usar para o mal, acaba usando Verdade. a invenção positiva Sim. para a coisa errada. Mas olha, imagine também essa divisão que ele fez na medicina nuclear. Quantas pessoas foram curadas de um monte de doenças a partir desta invenção também? Verdade. Não é? Verdade. Verdade. E ao mesmo tempo também acredito que existem várias curas para doenças atuais que não são divulgadas ainda, porque o mercado é muito mais lucrativo. Ainda vou levar um programa inteiro falando da máfia dos remédios. É verdade, é verdade. Do remédio não. A máfia da indústria farmacêutica. Isso é verdade. Governador, bate bola rapidinho. Vamos lá. Vamos lá. Uma paixão. Uma paixão política. Muito bom. Muito Política. bom. Perspectiva. Não sei ainda, não defini. Não defini. O que é viver bem? O que é viver bem é viver de acordo com a sua consciência. Verdade. Realizações. Olha, são tantas, mas assim, se eu for falar no estado, eu vou falar uma. Se eu for falar em Campos, eu vou falar outra. Para mim, assim, a maior realização que eu fiz foi em Campos, eu acho, foi montar uma rede de proteção social com creches. Me lembro, o senhor né? foi muito Fiz decisivo 40 também. creches, postos de saúde. As pessoas em Campos, principalmente as da periferia, não tinham. Mas já tem gente que acha, não, foi a abertura que ele fez do Ferreira Machado. Tem outro que acha, não, foi a construção do Trianon. Sim. Quer dizer, cada um vai achar uma coisa, né? No Rio de Janeiro, os policiais acham que foi a delegacia legal. Mas tem outro que acha que foi o BOPE. Tem outro que acha que foi a salvação da Lagoa Rodrigo de Freitas. Porque eu acabei com aquela mortandade de peixe. Sim. Todo ano morria aquele monte de peixe. Então, assim, é muito difícil você ter uma realização. Mas, assim, a maior realização pessoal que eu tenho é meu casamento. Que bom. 44 anos de casado. Família é tudo, né, governador? Né? Isso aí não é incontestável. Tá ali minha filha sentada ali olhando pra gente, tá minha esposa sentada lá na nossa outra loja, e eu acho que tudo isso aqui no final das contas, a gente faz pra nossa família. Primeiro a gente honra aos olhos de Deus, depois a gente faz pra nossa família. Um desejo, governador. Rapaz, eu ainda acho que eu vou ser. Porque eu só faltei ser presidente. O resto eu já fui quase. Eu acredito. Tudo. Eu tenho esse desejo. Eu acredito. Eu acho, sabe, que só um cara assim, um conhecimento, mas, acima de tudo, com uma virtude. O Winston Churchill, que comandou a Inglaterra na guerra, ele dizia o seguinte: há uma virtude que sobrepõe todas as outras. Sim. É a coragem. Porque sem a coragem, você não consegue fazer nada. Você pode ter conhecimento, você pode ter preparo, você pode ter tudo. Mas se você não tem coragem... Então, assim, eu acho que a maior de todas as virtudes de um homem é a coragem. Verdade. Eu fui avô agora, semana retrasada, né, de gêmeos. Primeiro?
É. Eu já tô com Gêmeos. 13, tô na sua frente. Na verdade, não foi primeiro, né? Eu já tive a minha primeira netinha, que infelizmente veio a falecer, mas a minha filha agora me deu um casalzinho de gêmeos, a minha outra filha também tá grávida, e nós vemos, quando a gente vira avô, né? A gente vê um mundo diferente, uma forma diferente. Então, minha pergunta é baseada nisso. Hoje, governador, se o senhor souber assim, olha, o último conselho que você vai dar para os seus netos, que eu acho que é quando nossos avós falam, quando é avô você é pai 2 vezes. O último conselho que você pode dar para os seus netos, qual seria esse último conselho? Que eles procurem buscar sabedoria em Deus e muito conhecimento da vida, estudando, se preparando, lembrando que sabedoria e conhecimento são coisas diferentes, né? Sem dúvida. Sabedoria, quem te dá é o alto. Sim. Conhecimento, você tem que estudar. Verdade. Então, uma pessoa que é culta e ao mesmo tempo é sábia, essa pessoa é imbatível. É verdade, é verdade. Garotinho, eu queria muito agradecer o senhor pela humildade, pela verdade, por ter nos ouvido, atendido de pronto o meu pedido. Eu confesso que eu fiquei emocionado de verdade, pessoal, porque o nosso governador, enfim, muito obrigado, muito obrigado. Tudo foi feito aqui com muito carinho. Eu fiz questão de trazer o senhor aqui no nosso primeiro podcast, porque para mim foi o divisor de águas e é muito importante. Então, eu vou ficar extremamente lisonjeado, honrado e grato pela atitude do senhor. Muito Gil, obrigado. Eu que agradeço a você, né? Porque eu dou entrevista quase todo dia para o Brasil todo, né? E eu falo por streaming, então as pessoas, né, botam para mim direto de São Paulo. Sim. Ontem eu falei para o Rio Grande do Sul, né? Falei hoje para Brasília, um programa lá do Luiz Nassif. Então, estar com você aqui na minha cidade, no estúdio, ao vivo é diferente. Sim, verdade, né? Verdade. Porque eu estou onde eu nasci. Verdade. Né? Onde eu estudei, onde eu conheci minha esposa, onde eu tenho os meus amigos de verdade, né? Eu até botei hoje aqui naquelas frasezinhas que fica lá no Instagram, eu botei uma frase que diz assim: o bom dos momentos ruins é que as almas falsas se afastam. Verdade, incrível, verdade. E quando eu tive momentos ruins, porque todo mundo tem. Todo mundo tem. Os meus amigos de verdade estavam onde? Aqui em Campos. Verdade. Então, obrigado a você, sucesso. Obrigado. Né? E se deixar, pessoal, a gente fica 5 horas aqui, 6 horas, porque com o garotinho aqui é muita história, muita coisa para contar, coisas boas, altas risadas, muito conhecimento. E isso é... Obrigado, governador. Obrigado. Agora eu vou deixar um suspense no ar. Vamos lá. Quando eu inaugurei a sede do BOPE, sim, o Coronel Príncipe me chamou lá. Aí falou... Tinha lá o estande de tiro, me dá uma pistola aí, porque eu quero ver se o governador sabe atirar. Me dá um fuzil. Aí ele olhou e falou assim, você sabe atirar? Eu não errei um. Ele falou, você aprendeu isso aonde? Eu falei, isso é segredo. O convite está feito, vamos lá, vamos marcar um treino. Obrigado, governador. Pessoal, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Se inscrevam no canal no YouTube e nosso canal no Instagram. Muito obrigado, pessoal. Boa noite, fique com Deus. Tamo junto.